minha página. Aí, pessoal, já estamos entrando no ar. Estamos aqui, vamos ver aqui, Chicão, a página do Chicão, já estamos aqui no ar. Aí, pessoal, só um momentinho que nós já iremos iniciar aqui mais esta live de hoje, né? Deixa eu pegar aqui esses dados que eu publico sempre aqui para o pessoal, pessoal aí curtir aí a nossa live e também nos ajudar a divulgar aí a nossa página, se inscrever na minha página aí do YouTube, né? Deixa eu ver aqui se eu já coloquei Quero ver se eu coloquei aqui. Se já estiver ali, tá legal. Vamos ver aqui, só um momentinho aí. Já vamos iniciar o lance. Tá aí, tá ok já, beleza. Tá tudo dentro dos conformes, como diz o ditado. Então, vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa live aí, né? Então, hoje estamos, neste momento, iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. São 19 horas e 30 minutos. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o inquérito das fake news e os ataques ao STF, prisão de Fabrício Queiroz e a briga aí entre Eduardo Bolsonaro, deputado do PSL, e a Joyce Eichmann, do PSL também. E a gente sempre fala que o espaço é aberto e democrático. Você pode participar aí com perguntas, observações, críticas civilizadas e sugestões também, né? E para falar sobre esses assuntos, na conexão, como sempre, toda quinta-feira, diretamente de Curitiba, está o professor, cientista político, economista, sociólogo e pesquisador, Marcelo Marcelino. Boa noite, Marcelo Marcelino. Tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente ao programa. Boa noite, nobre Chicão Somavila. Satisfação, mais uma vez, em poder conversar contigo, com nossos telespectadores aí do grande ponto da política. Legal, obrigado. E eu sempre faço um comentário inicial aí, pessoal, sobre a importância do isolamento. O isolamento social, a gente tem que bater, por mais chato que seja, mas temos que bater. O isolamento social é a única vacina que nós temos para conter o avanço do coronavírus. Não existe outra forma. Não existe. Não sou eu que falo. São os profissionais da saúde. Inclusive, em Curitiba, a secretária municipal de saúde de Curitiba, Márcia Ursulac, né? Ela chegou a sofrer até ameaças por ter anunciado a bandeira laranja para a Covid em Curitiba. Se veja só. A medida determinava, né, o fechamento de bares e academias e aumentou as restrições para outros tipos de comércio. Poderá resultar em paralisação total ou lockdown, como queiram, né? Então, você veja só, Curitiba tinha fechado, depois reabriu, aumentou consideravelmente o número de infecções, os casos em Curitiba, como está aumentando no Brasil inteiro, né? E não adianta, a única forma de que nós temos, todos nós, temos o isolamento social. E, obviamente, e sem a menor sombra de dúvida, a pessoa que não trabalha em serviços essenciais, né, que fique em casa. Aquela pessoa que não trabalha em serviços essenciais, fique em casa. Dê espaço para aquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais, são bombeiros, polícias, militares, farmacêuticos, pessoas que trabalham em farmácia também, em supermercados, enfim, na saúde. Tem espaços, essas pessoas tem muita gente, muitos médicos, muitos enfermeiros que estão ficando contaminados, estão morrendo. E vocês, nós, eu digo nós, às vezes não observamos isso, não damos bola, não acreditamos nisso, né?
Então, é muito importante. E também, aqui em Pinhais, por exemplo, em Pinhais, nós já estamos aí com, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, em Pinhais, aqui, como que nós estamos aqui, ó, Prefeitura de Pinhais, tá? Vamos ver aqui, como é que nós estamos aqui em Pinhais, como é que estão os casos de 210 casos confirmados, né? De coronavírus, confirmados, recuperados, 157. Eles sobem numa... Gozado, né, os casos confirmados estão sempre adiantados também, né, assim, sempre aparecendo bastante recuperados, isso é muito bom, né? Confirmados em monitoramento, 47, suspeitos, 107 pessoas suspeitas. Se 50% dessas pessoas forem dados como confirmado, pode ter certeza que, segundo a questão geométrica aí, da Organização da Saúde, que é usada para esses cálculos, cada um infecta 3. Então, teria mais 150, se fosse por essa lógica, os suspeitos, né? Se fosse por essa lógica. Então, é muito interessante aí que... Deixa eu ver aqui onde é que estou. Então, é isso aí, pessoal. A gente tem que ver, tem que anotar, tem que abrir espaços aí, enfim, né? Deixar para que somente aquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais que circulem por aí, né? E também, eu publiquei hoje, eu vou deixar bem certo aqui, bem esclarecido, uma live, né? Uma publicação fazendo uma pergunta para os vereadores do município de Pinhais. O que os senhores pensam sobre o isolamento social, né? E eu vou fazer uma live no dia 26 de junho, às 19h30, quinta-feira que vem, com a participação daqueles vereadores que responderem à pergunta. Por enquanto, que eu vi até agora à tarde, o vereador Binga e o vereador Renan responderam. E eu adianto como foi também a live que eu fiz com os pré-candidatos a prefeito, com a mesma pergunta, não será um debate. Eu farei uma live para que eles respondam o que eles pensam sobre isolamento. Não será um debate, não vai ser vereador debatendo contra vereador, etc., etc., tá? Então, eu quero deixar bem claro essa situação para que não haja aí... sei lá, que os vereadores não se sintam constrangidos, chegar, não, eu queria que faça aí um debate. Não é debate, é uma entrevista e a gente vai respeitar a colocação de cada um, certo? E para esquentar os tamborins aí, o meu amigo e professor Marcelo, né? Na manhã de hoje, dia 18, o amigo e caixa da família presidencial, Fabrício Queiroz, foi preso em um sítio em Atibaia, que, segundo divulgado na imprensa, divulgação da imprensa, o sítio seria de propriedade do advogado do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Que avaliação você faz dessa situação, dessa prisão do Queiroz, professor Marcelo? Bem, meu nobre Chicão, quero só rapidamente comentar, em primeira mão, a questão que envolve rapidamente o coronavírus. O coronavírus tem uma subnotificação absurda no Brasil, e certamente esses dados apresentados, não apenas de Pinhais, como de Curitiba, estão muito abaixo da realidade. Então, com certeza, temos muito mais casos na vida real do que na imaginação dos dados apresentados, teoricamente, por essas planilhas formais. Então, a situação certamente está muito pior do que esta apresentada pela Secretaria de Saúde, tanto do município de Pinhais, quanto do município de Curitiba e, evidentemente, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, esse é um dado para a gente refletir. O tamanho da subnotificação no Brasil
absurdamente elevada. E isso deixa o problema ainda mais sério, ainda mais grave na sociedade brasileira e nas metrópoles, principalmente aquelas de maior contingente, né? Perfeito. A questão do Queiroz, ela já há muito tempo, ela bate a porta da família Bolsonaro. Se Queiroz conhece Bolsonaro desde aproximadamente meados dos anos 80, inclusive antes mesmo dele ser deputado federal, imagine o tamanho das imbricações que existem, das relações que existem entre o Queiroz, Bolsonaro e a família. Então, existem décadas de relacionamentos absurdos em termos jurídicos, em termos políticos, que, na verdade, nunca foram explicados. Como nós estamos tratando do Brasil, esse problema é mais grave, porque a imprensa, digamos que tradicional, a imprensa corporativa, o sistema judiciário e as polícias não trabalham em favor da sociedade como deveria, porque esse caso Queiroz deveria ter sido apresentado à sociedade muito antes, inclusive, de Bolsonaro ser candidato à presidência da República. Porque essas ligações entre a família Bolsonaro, as milícias do Rio de Janeiro e todo um sistema complexo de interações com políticos, Assembleia do Rio, Câmara dos Vereadores, e também, por que não falar em nível nacional em alguns aspectos, isso já deveria ter sido colocado há muito tempo para discussão. Como essas questões elas foram colocadas para baixo do tapete durante décadas. Essa é a grande questão. Como uma família passa décadas sem ser oportunada pelos aparelhos de justiça a ser investigada por questões de ligações criminosas. E que, na verdade, colocando a cabo, em última instância, a questão da política agora no mais alto nível, que é o presidente da República. Como isso foi colocado de lado por interesses corporativos da grande mídia, dos aparelhos de justiça, da Procuradoria-Geral da República e por todos esses grupos que estão interligados, como isso não foi colocado antes? Bolsonaro não poderia sequer ser candidato à presidência da República. Ele não poderia colocar a sua candidatura em funcionamento já em 2018. Já deveria ter sido investigado há muito tempo. E provavelmente já deveria ter sido até preso. Claro que a gente não pode ser leviano no sentido de um comentário mais apurado, porque nós ainda não temos clareza das provas. Mas tudo está indicando, pelo histórico percorrido durante esses anos todos, que as implicações com a família Bolsonaro, as milícias, a política no Rio de Janeiro, agora no âmbito federal, estão muito evidentes. Como que a polícia, a justiça e a questão política permitiu, junto com os grandes empresários, esse conluio que colocasse Jair Bolsonaro à presidência da República. Agora, como a classe dominante, a burguesia, entrou em conflito uns com os outros, até mesmo a justiça está em conflito com o executivo e com outros aparelhos que concorrem na disputa pelos espaços de poder, agora com essa cisão toda, que a gente já vem falando há muito tempo, desse rompimento da classe dominante, da burguesia, que não tem uma totalidade no seu discurso, porque, de um lado, a Rede Globo disputa uma narrativa e, de outro, grupos políticos, jurídicos, disputam outra narrativa. Então, nessas disputas de narrativas, existe uma série de interesses, colocando também a Lava Jato, Sérgio Moro, o presidente, em rota de colisão, principalmente depois da saída de Moro do Ministério da Justiça. Veja que tudo vai acontecendo. A questão do Witzel no Rio de Janeiro, a questão do Dória em São Paulo. Veja que várias disputas estão acontecendo desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República. A tendência, meu nobre Chicão,
é que, como eu já havia falado para você anteriormente, para as pessoas que nos assistem, é que será muito difícil o governo Bolsonaro continuar no poder. Isso desde que ele começou, porque ele já começou numa guerra, numa disputa, numa narrativa muito elevada no discurso político em termos de conflito, de confronto. Então, qual a possibilidade plausível para Jair Bolsonaro, ao longo das investigações com Queiroz, da busca da polícia com a sua mulher, quer dizer, estão buscando encontrá-la também, vão encontrar as suas filhas, as filhas, no caso do Queiroz, vão ter várias delações a serem negociadas. Como um governo continuará de pé nessas circunstâncias, será muito difícil. Então, ou o governo Bolsonaro cai, principalmente pela justiça, mais pela justiça, pelas disputas do judiciário, e a política vai entrar nesse confronto inevitavelmente, ou o governo Bolsonaro pretende dar um golpe dentro de um golpe, que eu acho menos plausível, porque ao contrário de 1964, aí a gente tem que ser um pouco didático e explicar para as pessoas, ao contrário de 64, quando tinha uma coalizão de forças para o golpe, quer dizer, mídia favorável, setores da igreja mais conservadores favoráveis, o setor do agronegócio, que é hoje chamado assim, mas era chamado o grande latifúndio da UDR nos anos 60, os grupos políticos empresariais internacionais, todos eles estavam favoráveis à derrubada do governo de João Goulart, por uma coalizão de forças burguesas do imperialismo da classe dominante daquele período. Agora não existe isso. Vamos lembrar o seguinte, que os militares não dão um golpe sozinhos, eles precisam de toda uma coalizão de forças que, na maior parte delas, está favorável ao golpe. E, nesse caso, a própria mídia já diz o seguinte, que o Bolsonaro é um sujeito que não é bem-vindo por parte dessa mídia a continuar no poder. Por mais que o Paulo Guedes seja um agente infiltrado dos Estados Unidos, do imperialismo, para continuar as suas transformações neoliberais a favor da burguesia de conjunto, nem mesmo Paulo Guedes será capaz de dar suporte a um governo como o governo de Bolsonaro. Então, por os militares darem um golpe e levarem a cabo um golpe com o Bolsonaro, tem que ter uma coalizão de forças burguesas que dê respaldo ao golpe. O Bolsonaro fala muito em golpe, esticar a corda, assim como os seus ministros generais. Mas até fazer isso é uma outra história. Uma coisa é poder real, efetivo. Outra coisa é poder de retórica e poder ideológico. Até onde o poder de retórica, de convencimento, ele está respaldado por um poder real e efetivo da classe dominante. Não estou dizendo que não possa acontecer um golpe dentro do golpe, claro, mas a possibilidade de cada vez está menor diante da fragilidade visível do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro mal para de pé. Os seus ministros caem toda hora. Não consegue permanecer. Hoje caiu mais um. Já estava na ponta da linha. Quer dizer, essas coisas, com Queiroz, tendem a cada vez mais puxar uma teia de interações e articulações que vão colocando o governo Bolsonaro cada vez numa situação mais difícil de conseguir permanecer à presidência da República. Perfeito. Legal, bacana a sua explicação, bem esclarecedora. Deixa eu ver aqui o Marcos Lazarvics. Boa noite, Chicão. Estamos juntos, meu irmão. Está ele aqui. E o Xavier Oliveira de Carvalho, lá de Manaus, está aí nos prestigiando também. Deixa eu ver aqui algumas pessoas. Temos aqui o Wilson Antonini, Emerson Simões, André Rodrigues, João Batista de Andrade, lá de Foz do Iguaçu, Misael Caetano, advogado, que vai entrevistar o
ex-senador Roberto Requião no sábado que vem, Daniel Silva de Lima também está aí conosco, e a gente pede, se vocês puderem compartilhar a nossa live, a gente agradece, tá? Xavier de Oliveira Carvalho, em Manaus, Marcos Lalivix falou ali, nós já lemos isso aqui, né? E vamos aqui para mais uma pergunta, então. O inquérito das fake news, Marcelo, tomou um corpo no STF, né? O ministro Edson Fachin falou até esses dias em alto e bom som: quem pedir o fechamento do STF enfrentará a justiça. Na sua opinião, qual o caminho que o STF poderá tomar? Assim, claro, dependendo da decisão, você acha que há possibilidade? Você acabou talvez essa pergunta aqui, ela vai em desencontro ao que você acabou de falar. Né? Será que há possibilidade de o cabo e o soldado embarcados em um jipe entrarem em ação? Pois então, meu nobre, já aproveitando a engatar essa questão das fake news com a questão do golpe dentro do golpe, muito difícil eu vejo essa possibilidade de tentarem algo. Eles vão procurar até o final uma negociação, um cabo de guerra com o Supremo, com o Congresso, por isso que o Centrão existe, para dar base de governabilidade para o governo Bolsonaro. Só que, na verdade, o Supremo agora está ameaçado. Então, com essas ameaças todas, o Supremo resolveu agir para, de forma preventiva, tentar colocar o Bolsonaro na linha, provocando a colocada de processos contra ele, de inquéritos contra ele, para fazer com que Bolsonaro se coloque numa situação minimamente razoável de equilíbrio entre as forças dos três poderes. Claro que, na verdade, o Supremo não quer, no fundo, derrubar o governo Bolsonaro. Não interessa ao Supremo, nem ao Congresso Nacional, de forma geral, derrubar o governo. Eles, na verdade, gostariam muito que o governo Bolsonaro permanecesse como está. Essa que é a verdade. Mas devido às impossibilidades cada vez maior, fica difícil. Desculpa, Chicão, pode falar. Não, digo, o governo está nas cordas. Está nas cordas. Então, na verdade, o que está acontecendo aí? Com essas disputas todas, esse tipo de situação do Supremo é uma situação mais avançada ainda para colocar o Bolsonaro na linha. Mas como é difícil colocar o Bolsonaro na linha, então o Supremo vai avançando à medida que percebe que Bolsonaro está ultrapassando em muito os seus espaços de poder e de influência. Então, na verdade, o Supremo vai tentar, até o último instante, procurar fazer um acordo em off com o governo Bolsonaro. Porque, na verdade, as pessoas não podem se iludir que o Supremo está fazendo isso utilizando somente a lei de forma imparcial. Isso não existe. Não existe lei imparcial. Existe, sim, principalmente nessas instâncias superiores, a lei que vale, a lei política da correlação de forças. A lei política é a que vale. Tanto que vale que Bolsonaro conseguiu se eleger à presidência mesmo com uma série de problemas de Caixa 2, fake news e tudo mais. Prenderam Lula mesmo sem provas. Prenderam pessoas, condenaram pessoas sem a devida e concebida pela lei a possibilidade de defesa irrestrita em relação aos acusados que foram colocados em xeque já desde lá de trás. Então, a questão é política e não é jurídica. A gente tem que entender isso. Não existe, não só na ciência política, na sociologia política, mas na vida real, não existe nada nos aparelhos de justiça, principalmente superiores, que não seja
extremamente relacionado, ou não esteja extremamente relacionado com a política e a política maior. Perfeito. Deixa eu ver aqui, o Dércio Maicotti está sempre nos prestigiando. Um grande abraço para você. O Dércio Maicotti, o Dércio, ele é pré-candidato a vereador aqui no município de Pinhais. E vamos lá, então. Agora, uma outra situação bastante constrangedora, sei lá, hoje, aconteceu aí. A deputada Joyce Eichmann, do PSL de São Paulo, a gente sabe que ela não foi nenhuma santa, digamos assim, ajudou a extrema-direita a chegar no poder, enfim, tem lá seus defeitos também em relação, seus defeitos, não, suas posições em relação à sua visão política, enfim, e ajudou a extrema-direita, foi um dos grandes pilares da extrema-direita para que o presidente Jair Bolsonaro também chegasse ao poder, ela também se locupletou da popularidade dele, enfim, era da cozinha, né? E ela anunciou que estaria com a Covid-19. E o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente, veja só, tuitou dizendo, olha só, não sabia que o coronavírus dava em porcos. Olha, ele não citou o nome dela, mas falou isso aí. Ele citou isso aí sobre essa postagem dela. Qual a sua opinião sobre o Eduardo Bolsonaro ter comparado, mesmo que indiretamente, Joyce a um porco após ela anunciar que estava com a Covid-19? Então, veja bem, esse tipo de colocação, como na verdade tornou-se muito vaga, no sentido geral, vai ser muito difícil a gente imputar alguma questão que coloque o Eduardo Bolsonaro para responder em relação a essas barbaridades que ele diz a todo momento. Porque, evidentemente, foi direcionado a Joyce, né? Porque ela é considerada, inclusive, pelas ofensas que recebe pelo bolsonarismo de plantão e ocasião, ela, na verdade, está sendo o alvo mais preferido do bolsonarismo mais enérgico, mais conservador. Evidentemente, se trata de uma ofensa, e não só a Joyce Hasselmann, mas também a qualquer pessoa que possa se considerar ofendida pela essa tal gordofobia do Eduardo Bolsonaro. Perfeito. Porque esse tipo de ataque, como na verdade já é de muito tempo que eles fazem, não nos espanta, mas ao mesmo tempo coloca sempre essa perspectiva de que a família Bolsonaro, ela ataca no sentido pessoal das pessoas e ataca com uma ferocidade enorme, absurda, desproporcional, indevida. Então, na verdade, esse tipo de situação, cada vez mais claro que o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro e a tropa de choque do bolsonarismo, ele não tem nenhum tipo de princípio em ética que procure, de forma minimamente civilizada, encontrar na política uma forma mais combativa que não seja ofensa pessoal e questões muito particulares de algumas pessoas. Quer dizer, isso vai ficar assim como está, não vai sair do lugar, a ofensa permanece, não vão conseguir imputá-lo a qualquer crime, a qualquer questão que envolva a ética e, no caso, a honra da pessoa, porque, na verdade, não foi uma citação direta, mas a gente entendeu muito bem que foi para Joyce Hasselmann, com certeza. Assim como foi para toda a população que se sente ofendida, que esse tipo de forma de se relacionar com os outros seja o típico da moral bolsonarista, que, na verdade, está em toda a sociedade, percorre toda a sociedade, e que é um mal que a gente precisa, a todo custo, principalmente a partir de agora, tentar sanar, que é colocar o mínimo de civilidade, de cidadania, o mínimo de relacionamento que seja socialmente aceitável
numa discussão na sociedade atual. Será que a gente vai continuar aceitando esse tipo de situação, em que envolve ofensa pessoal, moral das pessoas, atingir a questão que envolve até as questões particulares dos outros? A gente vai continuar aceitando isso? Ou a sociedade vai realmente se colocar numa perspectiva contrária a todo esse tipo de ataque que a sociedade brasileira ela está sendo envolvida, direta e indiretamente, pela família Bolsonaro? Essa é a grande questão que fica. Perfeito. Quer dizer, não é uma questão apenas se com o Eduardo Bolsonaro, é uma questão que envolve a sociedade brasileira no seu todo. Nós vamos permitir que isso ainda aconteça em 2020? Ou a gente precisa imediatamente mudar? Perfeito. Deixa eu ver aqui. O Sérgio Xavier, lá de São Paulo. Um grande abraço. Vanir Pereira, também. Rô Araújo, também está conosco aqui. E a gente agradece muito a presença de todos vocês aqui conosco, né? Então, vamos lá. E mais uma situação aqui, ó. Após um pouco mais de um ano, né, na pasta à frente da pasta da educação, Weintraub, que aprontou muitas e tristes situações, né, com xingamentos a professores, a alunos, a universidades. Certa ocasião chegou a mãe de um aluno de égua desdentada via resposta na rede social. Ele caiu hoje, mas, segundo ele próprio, ele deverá assumir um posto no Banco Mundial. Marcelo, se de fato a nomeação para o Banco Mundial, a indicação para o Banco Mundial acontecer, Weintraub terá caído para cima, né, como diz o ditado. Se ele caiu, ele não ficará no olho da rua, em decorrência do amparo que Bolsonaro estaria lhe dando nessa situação. E eu, antes de você responder, eu gostaria de ler aqui também, ó, da UOL, peguei aqui, ó, Weintraub revoga a portaria de cotas para negros indígenas em pós-graduação. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, revogou hoje uma portaria da sua pasta que estabelecia a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em curso de pós-graduação. O ato pode ter sido um dos últimos de Weintraub à frente do Ministério. Esta decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Ele revogou uma portaria de 11 de maio de 2016, à época assinada pelo então ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Com a decisão do atual titular da pasta, a portaria deixa de valer a partir de hoje, né? Então, veja só, como que você vê, ele cai para cima, como é que você vê, como é que você analisaria aí também a performance, aí, o desempenho de Weintraub no Ministério da Educação? Certamente, Weintraub, disparado, conseguiu o título do pior ministro da Educação da história do Brasil. O tempo que ele permaneceu durante a gestão até então do presidente Bolsonaro, um pouco mais de um ano, reflete nenhuma realização de política pública importante para o Brasil. Ao contrário, Weintraub chega ao ministério continuando as políticas daquele colombiano que saiu de forma precoce do ministério no começo do governo Bolsonaro, o Vélez, né? Não ficou muito pouco tempo, né? Pela sua incapacidade, a sua incompetência e a sua qualificação para o mal da educação, Weintraub conseguiu, nesse tempo que ele permaneceu durante a pasta, continuou com as suas políticas absurdas de desconstrução do ensino brasileiro. E agora, na sua saída, ele deixa a sua marca registrada. Quer dizer, cotas para negros, indígenas, deficientes físicos na pós-graduação agora estão
barradas. Ele deixou para o último instante fazer isso, de propósito mesmo, para atingir as pessoas que mais necessitam no Brasil de um mínimo de apoio para continuar os seus estudos, a sua qualificação. Agora, em relação à questão do Banco Mundial, a gente tem que explicar algumas coisas para as pessoas que estão nos assistindo, nobre Chicão. Para ele alçar essa posição no Banco Mundial, precisa do aval de 8 países. 8 países têm que assinar que estão de acordo com a nomeação de Weintraub para um cargo no Banco Mundial. Que nessa situação atual do governo Bolsonaro, para mim, coloca esse cidadão numa situação bem difícil para conseguir um cargo no Banco Mundial. Porque o Brasil está sendo considerado um pária do cenário internacional. E outra situação, nobre Chicão e aquelas pessoas que nos assistem, precisa passar pela Comissão de Ética do Congresso Nacional, a qual ele já foi chamado para responder várias questões relacionadas à sua posição, o seu, enfim, a questão que está relacionada às suas decisões, à sua forma como se coloca, etc, etc. Então não vai ser tão fácil assim o Weintraub ser alçado à posição de um funcionário do Banco Mundial. E se ele conseguir um cargo, mesmo assim, não será um cargo de uma diretoria importante, ele será subalterno a algum escritório, a algum escaninho, digamos assim, do Banco Mundial. Ninguém vai abrir mão de colocar uma diretoria importante nas mãos do Weintraub. Então, isso tem que deixar bem claro para as pessoas que não é tão fácil assim. Mesmo se ele conseguir um cargo, será um cargo subalterno. Ele irá abrir mão de uma pasta, que é uma das maiores pastas do Brasil, que tem bilhões e bilhões do orçamento, para administrar um escaninho qualquer no Banco Mundial. Claro que eles não vão ficar na chuva, eles vão ter algum tipo de encaminhamento, mas a gente tem que olhar o seguinte, que ele não está recebendo, não, algo melhor do que ele está saindo, não. Ele pode ter até uma salvaguarda, ele pode até não ficar na chuva, como a gente diz no popular, mas ele não vai ter uma condição melhor em termos de orçamento, capacidade administrativa e influência como ele tinha, aliás, no Ministério da Educação. Ele perdeu. Na verdade, é uma derrota para ele. Nessa derrota, ele ganha, quem sabe, uma situação que ele não fique isolado. Mas, mesmo assim, ele não vai ter as mesmas condições que ele tinha no Ministério da Educação. Perfeito. Deixa eu ver aqui, voltando aqui. É isso aí. Ele pode ser da mal, ele pode virar que nem a Regina Duarte, né? Vou pegar audiovisual, São Paulo não pegou nada, saiu fora, né? E ele pode ficar meio na chuva e também não pegar realmente um posto de suma importância, como você acabou de falar. Mas vamos para frente aqui, ó. E mais uma situação aqui, que naquelas dominicais passeatas que dos bolsonaristas, na esplanada dos ministérios, enfim, lá em Brasília, e sempre com a participação do presidente Bolsonaro, virou moda pedir fechamento do Congresso e do STF, né? E também intervenção militar via decreto, invocando o uso do artigo 142, né? Da Constituição Federal. Essas reivindicações, na sua opinião, elas podem ser vistas como liberdade de expressão, conforme apelam os bolsonaristas e o próprio presidente da República? Olha, Chicão, eu posso até entrar em rota de colisão com algumas perspectivas muito, digamos, senso comum em relação a isso. Porque, apesar de eu não concordar em absolutamente nada com essa demanda, ao mesmo tempo, falar alguma coisa contra o Congresso Nacional, contra qualquer poder que seja, pedir o AI-5, pedir intervenção militar,
para mim isso não diz absolutamente nada. Uhum. O que é mais sério é o atentado físico, é o atentado violento a qualquer instituição, principalmente a sociedade civil no sentido geral. Aí sim nós temos um problema, mas que deve ser canalizado para a arena política e não deixar que a questão jurídica se coloque nesse aspecto. Eu acho que é importante a batalha das ideias, a batalha no campo da luta política. Em vez de a gente transferir toda hora para o judiciário questões de retórica, de ofensa, a gente deve, evidentemente, entrar na arena política da disputa política e não permitir que esse tipo de coisa aconteça. Se alguém vai para a rua e diz que é favorável à tortura, ao AI-5, etc., etc., o que tem que fazer a sociedade? A sociedade tem que neutralizar esses indivíduos, esses movimentos e colocá-los num aspecto que eles não possam também se manifestarem de forma livre, mas não pela justiça, mas pela mobilização popular, mobilização política. Aí eu vejo que a politização da sociedade tem que entrar nesse aspecto, e não apenas colocar para a justiça um problema que é uma questão política, da politização do indivíduo, da cidadania, e não permitir isso. Assim como os antifas fizeram, se colocando contra esse tipo de fascismo nas ruas, eu acho que se deve fazer também para isso daí. Eu acho que o Supremo deve entrar para a discussão de outras questões. Aliás, eu acho que a gente teria que rever toda essa questão jurídica no Brasil, que só serve para dar sustentação aos interesses dos poderosos e não aos interesses da sociedade. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Ouvidoria, Procuradoria-Geral da República, todos esses órgãos, esses organismos, essas instituições, elas estão utilizadas mais para manter o poder, a dominação sobre a sociedade, do que efetivamente lutar pela democracia. Porque já mostrou-se muito claramente que na hora que eles eram para entrar a favor da democracia, lá no golpe de 2016, lá na questão do Jair Bolsonaro ser alçado à presidência da República, essas instituições em nada, inclusive barrar a Lava Jato dos seus excessos, em nada ela foi capaz de se mexer. E agora, numa questão muito secundária, muito terciária, querer se envolver dizendo que vai defender a democracia, para mim, é uma retórica, é um discurso que é até perigoso, que não tem nada a ver com democracia isso daí. Perfeito. E muito, muito bem colocado, feita a sua explanação. E essa pergunta aqui, que eu tenho, ela difere um pouco, ou bastante, desta primeira, desta que eu fiz agora. O Ministério Público Federal, ele denunciou a Sara Giromini, né, a Sara Winter, que ela usa o Winter, por ameaças e injúrias contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e além de outros, né? E também ela denunciou outros bolsonaristas. Agora, a Sara Giromini, ela está num presídio feminino em Brasília, ao menos estava hoje pela manhã. Nesse caso, especificamente neste caso aqui, que foram feitas ameaças de todas as formas contra a família, inclusive do ministro Alexandre de Moraes e tal. Esta ação do Ministério Público Federal é um recado de que ações extremistas, nesse sentido, chegaram ao limite e que essas ações ferem a democracia, a Constituição, e elas são exacerbadas em relação, se formos falar em direito de expressão, como que você vê isso? Elas são exacerbadas? O Ministério Público agiu certo em impedir a prisão, enfim, desse pessoal? Então, meu nobre, partindo daquela questão anterior para essa, emendando uma com a outra, eu digo o seguinte,
que essas ações contra a Sarah Winter ou contra outros grupos estão acontecendo somente agora por causa do conflito e do confronto iminente entre grupos no poder. Porque antes não acontecia nada. E muitos grupos já vêm há muito tempo trabalhando com fake news, deturpando todas as possibilidades de uma democracia plena, agindo de forma ilegal, com recursos espúrios, com Caixa 2, e em nenhum momento o Ministério Público Federal, o Superior Tribunal Eleitoral de Justiça Federal, ele teve a capacidade de se colocar adiante dessas questões e barrar esses procedimentos. Por que só agora está acontecendo? Porque há interesses políticos numa disputa maior. Quem é a Sarah Winter na ordem do dia? Quem são esses bloqueiros na ordem do dia? Não são pessoas que, na verdade, deveriam ser investigados da forma que estão sendo investigados. Eles deveriam ter sido investigados em outros momentos, por outras situações, e que só agora, nesse momento de interesse na disputa política, estão sendo averiguados. E por que o Queiroz também não foi antes procurado? Porque não interessava. Veja que tudo é uma questão de interesse. Não se trata da Sarah Winter ou de qualquer outro. Se tratam de interesses maiores. Porque enquanto não ameaça os interesses que são relevantes, tudo bem. Quando começa a ameaçar, aí você entra com ações, com perseguições, com prisões, com indiciamentos. Essa que é a grande questão. Será que essas pessoas não deveriam ser investigadas de uma outra forma, que não são exatamente essas, e por essas razões, teremos que investigar exatamente o que está acontecendo. Porque acreditar que eles são pessoas contra a ordem, contra a segurança nacional, para mim é demais. Eu acho que isso daí é só uma forma de dar uma mensagem política maior para que as coisas elas caminhem num ritmo em que possa ter um equilíbrio mínimo entre as forças do poder. Perfeito. Chegou próximo daqueles que comandam a situação, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui, então, a Raimunda Ribeiro, o Veri Assis também entrou aqui com a gente, está conosco aí. A gente agradece bastante a participação de todos vocês. E, Marcelino, nós estamos aí ao final do nosso programa e eu deixo aqui um momento para você fazer aí as suas despedidas, né? Dar um tchau para o pessoal aí, né? Que hoje já estamos aí com 47 minutos. Foi muito legal o bate-papo. Com você a palavra. Agradeço mais uma vez, Chicão. Eu acho que daí na próxima quarta-feira a gente volta a conversar, né? Isso, né? Porque na quinta tem um encontro com os vereadores, deixando já um alô para o público aí, né? Isso. Então, na quinta-feira tem aquele bate-papo lá sobre a questão do coronavírus, né? Da mobilidade social, da questão de isolamento, que você vai tratar com alguns dos vereadores na quinta-feira. Então, a gente vai conversar um dia antes, vamos antecipar um dia antes para quarta-feira, é isso, né? É isso aí. E daí, na quarta-feira, a gente volta a conversar, porque todo dia agora a gente vai ter novidade, né? A gente já está tendo novidade. Agora, com a prisão do Queiroz em diante, teremos mais novidades a cada dia e cada vez de forma mais avassaladora na política nacional e nos interesses da geopolítica mundial. Então, quero agradecer desde já, mandar um abraço para todo mundo e até o nosso breve encontro da semana que vem, na quarta-feira. Legal. E caso aconteça alguma coisa extra aí, eu te chamo aí, ou, né, para a gente fazer um programa nesse mesmo horário, ou talvez mais cedo, ou pela manhã. Eu vejo a tua predisposição aí, tá bom? E no mais, um grande abraço para você, Marcelo, e a todos vocês que nos acompanharam, estiveram conosco até agora, tá ok? Um grande abraço para vocês e até amanhã, que eu vou fazer uma live também com o meu amigo do Sara 572,
o Almeida Sauro. Vou fazer uma live com ele amanhã, falando de cultura, falando de rock, da pandemia. Vamos falar também aí das condições dos músicos, dos artistas que se apresentam em bares e shows, dando seus shows, ganhando seu dinheirinho. Como é que isso afetou, como é que a Covid está afetando a vida deles também. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até amanhã.